Gregg Braden é uma figura proeminente e altamente respeitada no campo da espiritualidade e ciência. Seu trabalho abrange várias disciplinas, incluindo física quântica, biologia e espiritualidade, e ele é amplamente reconhecido como um dos principais pensadores na interface entre esses campos aparentemente divergentes. Com uma carreira que se estende por décadas, Braden dedicou sua vida a explorar os mistérios da existência humana, mergulhando em questões profundas sobre a natureza da realidade, a consciência e o potencial humano. Antes de sua carreira como autor e palestrante, Braden teve uma longa jornada pessoal em busca de respostas para as perguntas mais fundamentais da vida. Sua curiosidade inata e seu desejo de compreender os mistérios do universo o levaram a explorar várias tradições espirituais e filosóficas, bem como a mergulhar nas últimas descobertas da ciência moderna. Essa jornada de autoexploração e descoberta moldou profundamente sua perspectiva única sobre a vida, o universo e o papel da humanidade no grande esquema das coisas. Ao longo de sua carreira, Braden escreveu diversos best-sellers do New York Times, nos quais compartilha suas descobertas e insights sobre temas como consciência, cura, transformação pessoal e o poder da mente. Seus livros, palestras e seminários inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo, fornecendo orientação e esperança em tempos de incerteza e transformação. Defensor e apaixonado da integração entre ciência e espiritualidade, argumentando que esses dois domínios aparentemente distintos estão intrinsecamente interligados e que uma compreensão mais profunda de um pode levar a avanços significativos no outro. Sua abordagem holística para o conhecimento humano o tornou uma figura influente não apenas entre os buscadores espirituais, mas também entre cientistas, acadêmicos e pensadores de diversas áreas. Ele é reconhecido como uma das pessoas vivas espiritualmente mais influentes do mundo. Por outro lado, no que diz respeito ao transhumanismo, este movimento emergente, que tem raízes profundas na interseção entre ciência e tecnologia, buscando transcender as limitações humanas por meio do uso de avanços tecnológicos, como inteligência artificial, biotecnologia e neurociência. Ou seja, o movimento busca utilizar avanços tecnológicos para aprimorar as capacidades humanas além dos limites naturais. Embora as ideias do transhumanismo tenham sido discutidas por décadas, foi somente nas últimas 2 décadas que ganharam maior visibilidade e interesse público. Graças em parte aos trabalhos de visionários como Ray Kurzweil. Ray Kurzweil é conhecido por suas previsões audaciosas e, em muitos casos, precisa sobre o futuro da tecnologia. Por exemplo, ele previu com precisão o crescimento exponencial do poder de processamento dos computadores, uma tendência conhecida como Lei de Moore, décadas antes de se tornar evidente. Além disso, suas previsões sobre o surgimento da internet e do comércio eletrônico também se concretizaram. Isso confere uma credibilidade significativa às suas visões futuras, incluindo a ideia da singularidade, onde a inteligência artificial se tornará indistinguível da inteligência humana. Kurzweil baseia suas previsões em modelos matemáticos e tendências tecnológicas atuais, argumentando que a convergência de diferentes campos, como biotecnologia, nanotecnologia e inteligência artificial, levará a avanços revolucionários nas próximas décadas. Suas visões têm gerado debates intensos entre futuristas, cientistas e filósofos, alimentando especulações sobre o futuro da humanidade. No entanto, o transhumanismo também enfrenta críticas e preocupações éticas, com alguns questionando os possíveis impactos negativos dessas tecnologias no tecido social, na natureza humana e na própria essência da humanidade. Enquanto alguns veem o transhumanismo como uma oportunidade de transcender as limitações biológicas e alcançar novos patamares de potencial humano, outros temem as consequências imprevistas de brincar com forças tão poderosas. A ideia da singularidade levanta uma série de questões éticas, sociais e espirituais profundas. Por exemplo, como a sociedade lidará com a inevitável desigualdade resultante da capacidade de acessar e pagar por tecnologias avançadas de aprimoramento humano? A dependência crescente da tecnologia para funções básicas da vida pode levar à perda de autonomia e identidade individual, pode erodir habilidades humanas fundamentais, levantando questões sobre o que significa ser humano. Do ponto de vista espiritual, alguns questionam se a busca pela imortalidade através da tecnologia é uma tentativa de transcender os limites da existência humana ou uma negação da natureza finita e transitória da vida. Além disso, a possibilidade de criar inteligência artificial superinteligente
levanta preocupações sobre o controle humano sobre essas entidades e o impacto delas em nossa própria evolução espiritual. Inclusive, essa visão futurista também levanta questões profundas, como a perda de privacidade, que é uma consequência óbvia, com cada aspecto de nossa vida potencialmente sob vigilância constante. Essas questões complexas exigem um diálogo aberto e uma avaliação cuidadosa de como a sociedade deseja avançar em direção a um futuro cada vez mais tecnológico e interconectado. No ano de 1990, eu estava explorando uma área remota, Chaco Canyon, no noroeste do Novo México, preparando-me para liderar um grupo. Estava em uma viagem de reconhecimento, caminhando por uma trilha isolada, quando encontrei um homem nativo, sozinho, caminhando na direção oposta. Ele parou e conversamos por alguns momentos. Foi então que ele começou a me contar uma história profundamente relevante para a nossa conversa. Ele disse que, há muito tempo, as pessoas da Terra se lembravam de quem eram e viviam muito mais próximas da Terra, em uma felicidade clara e evidente. Mas então, algo aconteceu. Até os mais velhos não sabem exatamente o que foi, mas as pessoas começaram a esquecer quem são, embora anseiem profundamente pela conexão que uma vez tiveram. Esta história, este encontro, me fez refletir sobre a nossa busca contínua pela lembrança e reconexão com o que verdadeiramente somos. A história nos leva a questionar: como podemos despertar novamente para a nossa verdadeira natureza, para a divindade que habita em cada um de nós? Como podemos honrar o dom de nossos corpos e relembrar que talvez sejamos anjos na Terra, apenas esquecidos de nossa própria luz e poder? Nosso mundo está se desenrolando a uma batalha. É uma batalha antiga que algumas pessoas enquadrariam como uma batalha entre o bem e o mal, ou a luz e as trevas, originalmente percebida como o bem e o mal. Em última análise, a luz e a escuridão são simplesmente energias, até que demos a eles o significado que damos a eles. A ascensão da inteligência artificial e a fusão da tecnologia com a biologia humana estão sobre nós e estão acontecendo dia após dia. Agora, coisas novas estão se desenrolando. A batalha é descrita como não apenas uma questão de conflito externo, mas também uma luta interna por nossos pensamentos e crenças, frequentemente influenciada por narrativas externas, como as promovidas por redes de notícias e comentaristas. Há uma batalha travada pela nossa própria humanidade. Isso define o contexto para cada evento que está se desenrolando em nosso mundo. Há algo profundo dentro de cada um de nós, tão poderoso e tão precioso, que as nações entrarão em guerra com outras nações para nos manter distraídos. Há um movimento para substituir nossos corpos por produtos químicos sintéticos, sensores de sangue, chips de computador no cérebro, inteligência artificial. Isso rouba de nós nossa capacidade de acessar essa parte de nós. Estamos prestes a entregar nossa humanidade à tecnologia antes mesmo de sabermos o que significa ser totalmente humano. Somos mais do que fomos levados a acreditar. O autor expressa preocupação com a crescente tendência de valorizar a eficiência e a velocidade proporcionadas pela tecnologia, possivelmente às custas de qualidades humanas essenciais como empatia, compaixão e a capacidade de conexão emocional. Ele questiona se a sociedade está disposta a sacrificar esses aspectos da experiência humana em favor de avanços tecnológicos que prometem longevidade e capacidades cognitivas aprimoradas. A entrevista sugere uma reflexão sobre o valor da emoção humana e questiona se as conquistas tecnológicas, incluindo a potencial imortalidade ou o aumento das capacidades cognitivas, justificam a perda de elementos que são fundamentais para a nossa humanidade, e também sugere a manipulação de nossa sociedade. Nossa divindade é a capacidade de nos tornarmos mais do que os piores desafios que a vida traz para a nossa porta. A razão pela qual é uma força tão poderosa dentro de nós é porque, através de nossa divindade, transcendemos o medo. A divindade é o que nos capacita a transcender nossos próprios medos. Se nós, como indivíduos e como sociedade, não formos mantidos no medo, somos muito, muito difíceis de controlar. Porque sem o medo, temos a liberdade de amar, criar, inovar, expressar. Esses são todos atributos da divindade. Eu só quero dar alguns exemplos do que a divindade é, porque para algumas pessoas é um conceito esotérico. No dia a dia, expressamos a divindade. Nossa divindade é parte de nós. É aquela parte de nós que é antiga, atemporal, sem idade. É de onde vem nossa criatividade, nossa intuição, nossa imaginação, e é isso que nos diferencia de todas as outras formas de vida.
À medida que mergulhamos mais fundo na biologia de como isso funciona, só podemos acessar nossa divindade através de nossos corpos, através da antena de DNA de nossos corpos e da estrutura celular de nossos corpos. O autor também explica o processo de clonagem e como isso está relacionado à perda de comunicação entre o DNA no núcleo celular e o DNA fora do núcleo. Ele descreve como os cientistas removem o DNA de um óvulo e substituem-no pelo DNA de outra fonte. No entanto, ele ressalta que nem todo o DNA está contido no núcleo celular e que há uma comunicação energética entre o DNA dentro e fora do núcleo. Essa comunicação é interrompida durante o processo de clonagem, o que pode levar ao envelhecimento precoce e a doenças incomuns nos clones. O autor sugere que essa descoberta aponta para a existência de uma conversa energética além da conversa química no corpo humano, e que é essa comunicação energética que constitui nossa humanidade. Ele enfatiza que ao nos entregarmos excessivamente à tecnologia, corremos o risco de perder essa humanidade e as habilidades que a acompanham, como a capacidade de autorregulação e cura do corpo. Ao clonar um organismo, os cientistas removem o núcleo de uma célula e substituem seu DNA por outro. Porém, nem todo o DNA está no núcleo da célula. Parte dele está fora do núcleo, e há uma comunicação importante entre essas duas partes do DNA. Durante o processo de clonagem, essa comunicação é interrompida. Isso pode levar a problemas de saúde nos clones, como envelhecimento precoce e doenças. Essa descoberta sugere que existe uma forma de comunicação energética no corpo humano além da comunicação química, e é essa comunicação que nos torna humanos. Ao confiarmos demais na tecnologia, corremos o risco de perder essa parte importante de nossa humanidade. O autor nos convida a considerar como a manipulação do DNA e a integração de tecnologias podem afetar nossa conexão com o divino e com a nossa própria humanidade. Estamos começando a voltar para nós mesmos e a entender quem somos, qual é realmente o nosso potencial, e que somos mais do que as máquinas que construímos, mais do que uma IA, mais do que os chips de computador. E esta é uma decisão que temos que tomar agora. A sociedade está disposta a nos dar a eficiência e a velocidade de um chip de computador às custas da perda do poder da emoção humana? De perder nossa capacidade de ter empatia e simpatia? Seria suficiente? Você sabe que há aquele ditado que simplesmente não sabemos o que estamos fazendo, e eu ouvi você compartilhar muitas vezes como quanto mais realmente sabemos quem somos, menos tememos a mudança que está por vir. O problema é que muitos de nós simplesmente não sabemos quem somos, não sabemos qual é o verdadeiro potencial dentro do ser humano biologia, o espírito humano. Ele conta que ao longo da história, civilizações antigas, desde os sumérios até os egípcios, narraram suas origens de maneiras surpreendentemente similares. Essas histórias de criação, que também encontram eco no Sefer Yetzirah, um antigo texto hebraico, revelam uma consiliência, uma convergência de evidências e narrativas que transcende fronteiras geográficas e culturais. Este fenômeno sugere uma origem comum de conhecimento ou uma tendência universal humana de buscar explicações para a origem do mundo e da humanidade. O Sefer Yetzirah é uma joia da tradição mística judaica da Cabala, cuja origem se perde na névoa do tempo, com estimativas de sua composição variando entre 200 a.C. e 700 d.C. Este texto antigo é uma chave mestra para desvendar os mistérios da cosmologia e antropologia cabalísticas, oferecendo uma janela para a compreensão profunda do universo e nosso lugar dentro dele. No coração do Sefer Yetzirah está a ideia revolucionária de que o universo foi formado a partir das 22 letras do alfabeto hebraico, combinadas com os 10 Sefirot, que são emanações ou números divinos. Essa visão sugere que a linguagem desempenha um papel fundamental na criação do cosmos, organizando conceitos como espaço, tempo e alma. Embora seja um texto complexo, oferece insights valiosos sobre a visão judaica da criação e nos convida a explorar nossa humanidade e nosso lugar no universo. Os sumérios e os egípcios, por exemplo, deixaram registros de deuses e deusas que moldaram o cosmos e a vida humana, enquanto o Sefer Yetzirah propõe um universo criado através da linguagem, ressoando com a ideia de que a palavra é o instrumento da criação. Essas narrativas não apenas compartilham temas semelhantes, mas também apontam para uma profunda conexão cultural e a existência de arquétipos universais, conforme discutido por Carl Jung, refletindo uma necessidade humana inerente de entender nossa origem e propósito.
A consciência dessas histórias de criação nos convida a reconhecer nossa busca compartilhada por significado e a considerar as profundas conexões que unem todas as culturas humanas. Ela destaca a importância de olhar além das diferenças superficiais para encontrar as questões fundamentais que nos conectam como espécie, em nossa jornada coletiva através do tempo e do espaço. Elas não apenas revelam a nossa incessante busca por entender nossa origem e propósito, mas também destaca a incrível capacidade humana de encontrar unidade na diversidade. As semelhanças nas histórias de criação, apesar das vastas distâncias geográficas e culturais, sugerem uma partilha de experiências humanas fundamentais que transcendem tempo e espaço. Talvez devamos considerar a possibilidade de uma origem comum de conhecimento, ou talvez uma tendência universal para explicar o mundo ao nosso redor de maneiras que refletem nossas esperanças mais profundas e medos mais primordiais. Este diálogo entre civilizações, mediado por suas narrativas de criação, reforça a ideia de que no cerne de nossa existência há uma busca compartilhada por significado, conexão e entendimento. Ao explorar essas histórias, não apenas nos conectamos com nossos ancestrais, mas também abrimos caminho para um futuro onde o reconhecimento das nossas semelhanças fundamentais pode servir como um alicerce para a construção de um mundo mais unido e compreensivo. Assim, ao encerrar esta conversa, o autor enfatiza que estamos em um ponto de nossa consciência e de nossas vidas onde temos a capacidade de transcender essa batalha, sugerindo que a verdadeira vitória não é sobre ganhar ou perder, mas sobre triunfar ao viver a melhor versão de nossas vidas e ser a melhor versão de nós mesmos. Ele nos convida a transcender essa batalha, reconhecendo e abraçando nossa verdadeira essência e potencial. É natural sentir-se apreensivo diante do desconhecido e das transformações que estão ocorrendo ao nosso redor. No entanto, é importante lembrar que, apesar dessas mudanças, você continua a ter controle sobre como você se relaciona com a tecnologia e como você escolhe viver sua vida. Manter um equilíbrio saudável entre os avanços tecnológicos e sua conexão espiritual pode ser um desafio, mas é possível encontrar maneiras de integrar esses aspectos em sua vida de uma forma que seja autêntica e significativa para você. Esteja aberto para explorar novas perspectivas e descobrir o que ressoa mais profundamente com sua própria verdade interior. Lembre-se de que você é um humano único, com uma rica essência espiritual, e isso nunca mudará, independentemente dos avanços tecnológicos ao nosso redor. Siga seu coração, confie em sua intuição e esteja presente no momento presente enquanto navega pelas complexidades deste mundo em constante mudança. Este importante conteúdo foi extraído da entrevista sobre a interseção entre ciência e espiritualidade, do renomado autor e cientista Gregg Braden, especialmente para o canal André Ducom. Espero que tenham gostado e possam refletir. Mas antes de nos despedirmos, queremos pedir o seu apoio. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Estamos apenas começando e contamos com o seu apoio para crescermos juntos. E não se esqueça de conferir a descrição do vídeo, onde você encontrará 2 links incríveis. O primeiro é para o Flick.ai, uma ferramenta que nós usamos e recomendamos. Com o Flick.ai, você pode criar vídeos incríveis de forma fácil e rápida, transformando suas ideias em realidade. E ao comprar através do nosso link, você estará apoiando o nosso canal. O segundo link é uma oferta especial para novos alunos da Adapta. Ao se inscrever na nossa escola Inteligência Artificial usando o link fornecido, você terá acesso a uma série de benefícios exclusivos, incluindo descontos na assinatura anual do Adapta Gold, acesso ao Adapta GPT-4 exclusivo, uma ampla gama de cursos, lives exclusivas e muito mais. Não perca essa oportunidade incrível de se tornar parte da nossa comunidade e dar um passo à frente na sua jornada de aprendizado com riqueza e sabedoria. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.